Origem dos mamíferos. Olhando somente essa imagem, quem você diria que é o mais próximo? Dinossauros ou mamíferos? Dinossauros? Resposta errada. Esse esqueleto é de um dimedrodon, e vamos explicar como ele é mais próximo dos mamíferos do que os dinossauros. Uma grande transição na evolução da vida ocorreu quando os primeiros mamíferos evoluíram de uma linhagem de répteis. Essa mudança começou a ocorrer no período Permiano, o último período da Era Paleozoica, que compreende os anos entre 290 milhões a 248 milhões de anos atrás. Os sinapsídeos foram a primeira megafauna terrestre do mundo, mas a grande maioria dos gigantes estavam condenados por um momento quando a vida quase terminou na Terra. No entanto, alguns sobreviveram mantendo-se discretos entre os dinossauros. Agora, nosso mundo é dominado por mamíferos, por causa de um tempo em que os primeiros sinapsídeos regrediram de tamanho para se adaptarem a um mundo dominado por lagartos gigantes. Após os eventos que marcaram o fim do período Carbonífero, há cerca de 290 milhões de anos atrás, o supercontinente Pangeia agora apresentava extremos climáticos e ambientes severos devido ao seu vasto tamanho. As exuberantes florestas pantanosas do Carbonífero foram gradualmente substituídas por coníferas, samambaias e outras plantas resistentes à seca. E foi nesse período que as primeiras árvores modernas desenvolveram a fotossíntese. A paisagem era praticamente sem vida e havia desertos imensos, maiores que o Saara atual. Já a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos do Permiano era simplesmente espetacular. Você iria adorar mergulhar nos mares desse período, um ecossistema cheio de comunidades de recifes, com fugas que floresceram e se tornaram um cenário perfeito para peixes, cefalópodes, crustáceos e amonídeos. E na Terra, os primeiros répteis andavam sobre quatro patas e estavam bem posicionados para um novo ambiente. Dois grupos importantes de animais dominaram a paisagem do Permiano: sauropsidas e sinápsidos. Os sauropsídeos tinham duas aberturas no crânio, conhecidas como janela temporal. Estão presentes nesse grupo as aves, crocodilos, dinossauros e também as tartarugas. Já os sinapsídeos tinham o crânio com uma única abertura temporal, sendo essa característica que diferencia os dois grupos. Embora semelhantes aos répteis, esses grupos de sinapsídeos, durante o Permiano, começaram a desenvolver traços muito interessantes, que mais tarde deu origem aos primeiros mamíferos. Este grupo era muito diversificado e os membros mais primitivos eram os pelicossauros. Os pelicossauros ainda tinham uma aparência de réptil e foram os primeiros a serem de grande porte, variando de 3 a 6 metros de comprimento. Dimetrodon é uma espécie exemplo deste grande grupo. Sendo de sangue frio, tiveram que encontrar maneiras de lidar com as grandes mudanças diárias de temperatura. Tinham em suas costas uma estrutura semelhante a velas, as quais estão associadas à absorção de calor. Eles ficavam expostos ao sol, se aqueciam para ajudar a manter a temperatura. Pelicossauros, como os Dimedrodon, sobreviveram até 271 milhões de anos atrás, quando a Terra estava passando por um momento de variações nas temperaturas globais, e a paisagem estava drasticamente sendo transformada. Eles precisavam de clima úmido e quente para sobreviver, mas eles não estavam mais conseguindo lidar com as diferenças termais que estavam sendo muito severas. Mais tarde, outro grupo da classe Synapsida começou a desenvolver novas características. Esses são os conhecidos como terapsídeos. Os terapsídeos desenvolveram uma solução interna para se manterem aquecidos. Esses répteis ancestrais, mais próximos das linhagens de mamíferos atuais, eram metabolicamente ativos e podiam sobreviver nas duas regiões do interior da Pangeia. Os terapsídeos floresceram após 270 milhões de anos atrás. Eles se diversificaram em várias formas estranhas e diferentes, variando de comedores de carne com presas especializadas até herbívoros. Um exemplo deles é o Gorgonopsia. Os Gorgonopsia são sinapsídeos extintos. Na verdade, os únicos sinapsídeos ainda vivos são os mamíferos. Acredita-se que os Gorgonopsia eram endotérmicos, o que significa que eles mantinham a sua temperatura corporal interna constante. O esqueleto leve e ágil desse grupo sugere que o animal era bem ativo,
além das pernas longas, que sugerem sua capacidade de correr. Outro exemplo são os dicinodonte. Eram muito bem adaptados para a herbivoria e tinham um bico córneo e não possuíam dentes, apenas os caninos. Os dicinodontes permianos foram encontrados em países gondoânicos e durante o Triássico se tornaram praticamente cosmopolitas. O seu sucesso evolutivo provavelmente se deve ao aparelho mastigatório bem adaptado à herbivoria. Os sinodontes, grupo com o qual os mamíferos evoluíram, variam de tamanho e alimentação, vão desde os grandes carnívoros aos pequenos herbívoros, estendiam a miniaturização. Eram mais rápidos e provavelmente de sangue quente com cobertura de pelos isolantes. Isso foi uma vantagem que fez com que os mamíferos mais tarde tivessem sucesso. Não apenas isso, mas por serem menores, eles aproveitaram do solo para fazer suas casas e se manterem longe de predadores. Características como dentes multicúspides, oclusão dentária e evidências de ossos turbinais demonstram a semelhança aos mamíferos. Temos também os Trinaxodon, um sinodonte com pequenas cavidades no focinho do crânio que parecem ter sido os pontos de ancoragem dos bigodes. A presença de bigodes demonstra a capacidade de crescer pelos. Embora os fósseis ainda não tenham encontrado para provar a existência de qualquer coisa diferente desses bigodes, é certamente possível que Trinaxodon pode ter tido uma camada de pelo em vida. Os cabelos teriam se desenvolvido para servir a um propósito, possivelmente para isolamento, o que pode sugerir um metabolismo de sangue quente. Além de sugerir um metabolismo de sangue quente, como encontrado em mamíferos verdadeiros, essas adaptações também apontam para um estilo de vida que poderia ver Trinaxodon viver em tocas para sobreviver. Em primeiro lugar, a divisão do corpo em área abdominal e torácica, com uma caixa torácica e parte menos flexível do corpo, significava que Trinaxodon teria sido capaz de se virar de uma forma muito mais apertada de espaço, como um túnel. Mas o mundo em que essas pequenas criaturas viviam estavam condenados à catástrofe. Estima-se que a extinção do Permiano, o pior evento de extinção do planeta, exterminou mais de 90% de todas as espécies marinhas e 70% dos animais terrestres. Novos animais e novas plantas evoluíram para preencher os ecossistemas vazios, e assim, os sauropsidas assumiram o controle da Terra, principalmente na sua forma de dinossauro. Os ancestrais dos mamíferos agora sobrevivem como pequenas criaturas noturnas que persistiram por toda a era dos dinossauros e voltaram a se diversificar após a grande extinção dos dinossauros não aviários. São conhecidos como os Eomai. E foi graças a esses animais que sobreviveram duas grandes extinções em massa é que hoje estamos aqui. Nós, mamíferos, possuímos adaptações que nos permitem viver em ambientes terrestres, como elefantes, nós, seres humanos, aquáticos, como as baleias, golfinhos, e até mesmo voar, como os morcegos. Nós, mamíferos, somos animais vertebrados que nos destacamos pela presença dos pelos no corpo e pela capacidade de produzir leite para alimentar nossos filhotes a partir das glândulas mamárias. Mamíferos podem ser também classificados a partir da sua forma da sua alimentação. Carnívoros, aqueles que possuem dentes caninos bem desenvolvidos por uma dieta que se baseia em proteínas. Herbívoros, aqueles animais que se alimentam de vegetais e apresentam adaptações para a digestão de celulose. E também os onívoros, aqueles que têm uma dieta mais diversificada.